E falando em batalha, gente, a Comissão de Segurança da Câmara, ela tem intensificado os debates sobre o tema, não é? Eles já fizeram um encontro no Rio de Janeiro, hoje tem um encontro lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eles pretendem ainda seguir com esses encontros temáticos em cidades como Salvador, Manaus, entre outras. Então a ideia é você colher informações das pessoas sobre como está a segurança pública nas cidades, nas capitais, e levar isso para Brasília, né? Levar isso para Brasília, né? Eu quase que eu diria agora trazer para Brasília, não, levar para Brasília, para que os deputados avaliem políticas públicas em relação ao setor, justamente num período em que o Ministério da Justiça vive uma espécie de vácuo de projetos na área de segurança pública. Para falar especificamente sobre esse tema, a gente tem uma entrevista hoje que eu gravei, na verdade, um pouco mais cedo. Na verdade, ontem eu gravei essa entrevista com o deputado Biratã Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Freitas, solta a entrevista, por gentileza. Então, como eu falei agora há pouco, acontece nessa sexta-feira um seminário sobre segurança pública no Rio Grande do Sul. É bom lembrar que esse seminário, né, que acontece lá em Porto Alegre, ele faz parte de uma ação da Comissão de Segurança Pública da Câmara, né, de discutir o tema em outras capitais brasileiras, né. Então, para falar sobre esse assunto, estou com ele aqui, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Biratã Sanderson. Deputado, obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista aqui nessa edição de sexta-feira do Meio-Dia em Brasília. Wilson, para mim é um prazer sempre falar com vocês. O antagonista sempre muito responsável com suas informações e matérias. E a Comissão de Segurança Pública, desde o início do ano, tem procurado fazer o melhor debate possível sobre segurança pública e o enfrentamento da violência, combate ao crime organizado. Na sexta-feira, teremos esse seminário lá em Porto Alegre, mas já fizemos no Rio de Janeiro, deve acontecer em Manaus, deve acontecer lá na Bahia, Salvador, e a Bahia está enfrentando, inclusive, agora uma crise na segurança pública. Deve acontecer um evento também desses em São Paulo, já aconteceu no Rio de Janeiro, e assim vamos fazendo com que o Brasil inteiro possa discutir de forma séria, responsável, sem ideologia. O objetivo nosso é atacar os problemas de forma cirúrgica na questão da segurança pública, para, a partir disso, o parlamento aqui ter um azimuth, ter um norte para buscar soluções. Tem detalhe, porque lá no Rio de Janeiro, essa ação acho que foi na semana passada, retrasada, e o convite você tinha na mesma mesa, né? Você tinha de um lado o Pazuello e de outro lado, acho que o Cláudio Castro. Não sei se ele chegou aí ou se ele se ele mandou representante. Mas eu queria que o senhor falasse, basicamente, deputada, sobre qual é a importância desse tipo de ação. Porque nós estamos vendo no Brasil hoje vários episódios da segurança pública, vários episódios de explosão de violência. Por exemplo, na Bahia nós tivemos um episódio recente, nós tivemos também no Rio de Janeiro, que se descobriu que uma facção criminosa tomou conta de uma área pública. Qual a importância de você debater esse tema na base e o que os senhores já conseguiram levantar nessas primeiras conversas que os senhores tiveram ali com os parlamentares, com integrantes ali do trade, digamos assim, né? As representantes da segurança pública nas regiões? A Comissão de Segurança Pública é formada por 70 parlamentares. É uma das comissões mais atuantes e mais numerosas também aqui da Câmara dos Deputados. E, a partir das discussões realizadas no âmbito da comissão, vários projetos já foram encaminhados para votações. Veja, Wilson, que só em 2023 já foram 168 projetos de lei discutidos, deliberados, votados e aprovados na Câmara, só os aprovados, 168. E aí a ideia nossa, então, foi de fazer de forma nacional essa discussão, para que, pontualmente, nós pudéssemos identificar quais são os problemas do Rio Grande do Sul, porque o Brasil, sendo um país continental muito grande, os problemas do Rio Grande do Sul não são os mesmos problemas da Bahia, nem de Manaus, nem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, porque as peculiaridades precisam serem compreendidas, e é isso que nós estamos fazendo. Fomos ao Rio de Janeiro, vimos que, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela ação do STF, a DPF 635, que é lá de 2019, a ação foi ajuizada pelo PSB
em 2019. Então, veja, estamos indo para quase 4 anos. Essa ação, essa DPF que foi julgada favoravelmente pelo STF, trouxe um prejuízo já material ao enfrentamento do crime organizado, lá no Rio de Janeiro. O senhor está falando aquela DPF que impede a incursão dos policiais nas áreas de periferia no Rio de Janeiro. É isso? É isso que você está falando, é isso? Nas chamadas comunidades, lá chamam de comunidades. Então, a DPF 635 proibiu que as forças policiais realizem qualquer tipo de operação dentro das comunidades. E com isso, né, houve um empoderamento ainda maior do crime organizado focado no Rio de Janeiro. Nós já temos dados apontando para que criminosos, foragidos, estão vindo de outros estados para se homiziarem dentro das comunidades, porque ali estão seguros, já que a polícia não pode acessar. E ali dentro eles têm, viram agora, foi publicado um vídeo no final de semana, com piscina, eles treinando com fuzil, e um treinamento que chama atenção, porque é um treinamento quase que paramilitar. É para enfrentar a polícia, é para atacar o Estado, mas também pode ser utilizado para atos terroristas, né? Então, na questão do Rio de Janeiro, a DPF 635 já trouxe um prejuízo muito grande para a segurança pública da população carioca. No Rio Grande do Sul, né, nós temos ali a proximidade com a fronteira do Uruguai e da Argentina, e onde há um fluxo grande, por exemplo, de tráfico de armas, como também tráfico de drogas, né? A realidade da Bahia é uma realidade já diferente, né? Ali, mesmo nós não tendo ido lá na Bahia, mas já fizemos uma pequena discussão aqui no âmbito da Comissão de Segurança Pública, tendo como interlocutor o deputado federal Capitão Alden, que é capitão da PM e é deputado federal da Bahia, conhece todo o cenário, e ali parece estar muito claro a disputa entre gangues que pegaram musculatura nessas últimas 2 décadas, talvez, e agora a polícia tentou intervir, tentou colocar ali a força do Estado, e essas quadrilhas não aceitam, né? Então, parece até que na Bahia, isso é impressão minha, claro, nós vamos ter que ainda aprofundar, parece que houve uma leniência do Estado, que agora busca-se dar um fim a essa leniência, e o crime organizado não quer mais, não permite que o Estado atue contra o crime organizado. Então, o objetivo, Wilson, é regionalmente buscar as realidades para, a partir disso, né, buscar ações parlamentares, mas também, sobretudo, indicar ao Ministério da Justiça, que é a pasta, enfim, responsável pela confecção, pela realização, pela formulação das políticas públicas relacionadas à segurança pública, que, aliás, estamos aí já no 9º mês de governo e não saiu uma única linha do Ministério da Justiça no que diz respeito ao enfrentamento do crime organizado, à vulnerabilidade nas fronteiras, ao tráfico de armas, que continua forte, né? Ao tráfico de drogas, ao contrabando de mercadorias, que lá no sul do país, sobretudo em Foz do Iguaçu, no Paraná, naquela fronteira ali, através do lago da Itaipu, Paraguai e Brasil, há um descaminho, um contrabando de mercadorias com pirataria gigantesco, que tem praticamente aniquilado vários comerciantes, sobretudo pequenos comerciantes, que não conseguem competir com a pirataria, com o contrabando. Então, não tendo nada de diretrizes políticas uniformes, nacionais, vindo do governo federal, a Comissão de Segurança Pública, nós resolvemos, então, fazer a nossa parte, porque nós não podemos ficar de braços cruzados frente a um descalabro que nós estamos presenciando na segurança pública em todo o Brasil. É isso, ô, deputado. E tem uma questão da Bahia, né, que eu, inclusive, chamei a atenção nessa semana, acho que foi no Papo Antagonista, que lá houve uma redução proporcional do investimento em segurança pública nos últimos 3 anos. Então, você aumentou o PIB da Bahia, mas você manteve o mesmo patamar de investimento lá na região. É bom lembrar que isso no governo do Rui Costa, né, que hoje é o ministro-chefe da Casa Civil. Agora, falando sobre ações do governo federal, deputado, eu queria te perguntar basicamente o seguinte: até que ponto
o modelo de gestão do governo Lula, esse modelo de gestão do PT, ele contribui para essa sensação de aumento da criminalidade em alguns estados. Por que eu estou perguntando isso? Porque você, durante o governo Jair Bolsonaro, você era um governo que tinha como um de seus pilares a questão da segurança pública. Não é necessariamente o pilar do governo Lula. E aí aqui não estou dizendo que, estou falando que nem A ou B é melhor. É uma questão realmente de política, né? O governo Lula é um governo mais ligado aos direitos humanos, enfim, ele tem essa característica. E o Ministério da Justiça, neste momento, também não apresentou nenhum projeto de longo prazo no que se refere à questão da segurança pública. Né? Não tem um plano, né, de longo prazo, não tem uma tratativa nesse sentido. E aí eu lhe pergunto, até que ponto que isso contribui para que no combate à segurança pública e até que ponto que isso contribui para ações como essa que o senhor falou aqui? Quer dizer, você tem uma explosão da violência via organizações criminosas lá na Bahia, Rio de Janeiro, você tem controle de tráfico, no Rio Grande do Sul você tem exploração das fronteiras. Até que ponto que isso contribui, deputado? Contribui de forma decisiva, Wilson, porque as mensagens que partiram do Palácio Planalto, do próprio Ministério da Justiça, falando aqui especificamente sobre a questão da segurança pública, que é uma questão candente que tem preocupado muitas pessoas. Eu tenho andado no Rio Grande do Sul e no Brasil, enfim, né, aqui em Brasília, e o Congresso Nacional é um fórum de discussões nacional, né, nacionais, e de discussão nacional, para que as pessoas de todas as regiões, estando aqui, acabam nos demandando, nos perguntando, sugerindo, criticando. E a segurança pública voltou a preocupar a população brasileira a partir de 2023. Independente de questões, todos sabem da minha proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu fui um dos líderes do governo aqui, mas a questão é que, desde a chegada de Lula e seus ministros e assessores ao Palácio Planalto, há uma mensagem, uma ideia de libera geral, de que agora a polícia não vai mais cumprir sua missão, e isso é uma grande mentira, né, porque a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, as PMs, têm autonomias funcionais, né, devem ter pelo menos, para não se subordinarem a qualquer tipo de mensagens irresponsáveis, né, ou mensagens levianas. Nós vimos, no início deste ano, um secretário lá do Ministério da Justiça dizendo que é favorável à política do desencarceramento geral. O ministro da Justiça nunca pisou, pelo que eu saiba, eu pelo menos não tenho conhecimento, olha que eu acompanho a segurança pública. Eu não soube do ministro da Justiça ter entrado dentro de uma delegacia de polícia ou de um batalhão da Polícia Militar, ou, enfim, desde que ele chegou. Mas ele foi lá visitar o Complexo da Maré, né, e com uma facilidade que... Teve toda aquela polêmica, né, sobre a ida dele. Teve uma facilidade que é incomum, né? É como se, por exemplo, fazendo aqui um paralelismo, né, alguém que não é benquisto dentro de um segmento, entre dentro desse segmento e ainda vai ser aplaudido. Óbvio que não, né? Então, as mensagens são muito ruins, isso aumentou a sensação de insegurança, e nós temos dados concretos, Wilson, não é achismo. A LDO, o projeto da LDO, projeto da lei de diretrizes orçamentárias para 2024, que é a base da LOA, do PLOA, né? Nós temos o projeto que faz as diretrizes gerais, e agora no segundo semestre nós vamos debater sobre a LOA, a lei orgânica, a lei orçamentária propriamente dita. Na LDO, houve um corte para a segurança pública de 31%, numa única canetada, de um ano para o outro. Isso eu nunca tinha visto. Um terço, praticamente um terço dos recursos. Um terço. E olha que o orçamento da segurança pública já é pequeno, né? Então, eu cheguei até a falar, isso na imprensa, né, nas redes, com esses 30%, praticamente inviabiliza o enfrentamento do crime organizado no Brasil. Se nós estamos buscando corrigir isso aqui no Congresso, eu até falei
com o relator da LDO, que é o deputado Danilo Fortes, lá da União do Estado do Ceará, e ele pediu que eu encaminhasse um documento circunstanciado, com dados ali concretos, e eu já fiz esse encaminhamento, e ele acha que tem espaço para tentar recompor. Então, mais uma vez, o Congresso não pode ficar de braços cruzados frente a leviandades que tem partido do Palácio do Planalto ou do Ministério da Justiça. Então, o Congresso vai corrigir, esperamos. Claro, o presidente da República pode depois vetar, né? Mas a nossa tarefa aqui é fazer com que esses recursos sejam recobrados e, com isso, essa mensagem nefasta, deletéria, de que agora liberou geral, de que o Estado vai ser permissivo e que o consumo de droga, tráfico de drogas, o descaminho de mercadorias, a pirataria, que o Estado será permissivo e fará vistas grossas. Isso, se o Palácio Planalto quer fazer e o Ministério da Justiça querem fazer, o Parlamento não vai aceitar, como não tem aceitado, né? E os números estão aí para provar, né? Nós vimos que, infelizmente, os números da violência voltaram a crescer. Nós, em 9 meses, já são 5 crises explodidas no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia e lá no estado do Amazonas. Aliás, ontem eu recebi aqui, Wilson, aqui na Comissão de Segurança Pública, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. E ele é muito preocupado porque lá, né, sobretudo em Manaus, né, há uma criminalidade crescente e assustadora, inclusive, né, colocando a população de todo o estado do Amazonas praticamente em polvorosa. E aí eu estava analisando com o secretário, com o presidente da Comissão de Segurança Pública lá da Assembleia, e vi que das 50 cidades mais violentas do mundo, isso foi publicado agora há 2 meses, 10 cidades estão no Brasil. Dessas 10 cidades mais violentas do mundo, 9 estão no Nordeste e Manaus, né? Então não é por acaso, né? Aí nós fomos ver, eu perguntei para ele, mas o governo lá tem priorizado? Ele, olha, não tem priorizado, tanto que o efetivo da PM do estado do Amazonas está pela metade. Então, sem logística, sem material, sem orçamento, sem incentivo e com mensagens irresponsáveis dizendo que liberou geral, que agora a bandidagem está com as costas quentes, só mesmo numa situação de muita sorte para a população brasileira não ser jogada num caos no que diz respeito à segurança pública. É isso. Deputado Biratã Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, muito obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista aqui no Meio Dia em Brasília. Obrigado, Wilson. Conte sempre comigo aqui e um ótimo dia para todos nós.